Olá, aqui quem fala é Germano Maia, economista, mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou começar a postar aqui nesse meu canal. Esse meu canal não tem pretensão nenhuma de agradar ninguém. Até mesmo se você não quiser nem continuar assistindo, não assista. Hoje especificamente eu vou tratar da questão da reforma trabalhista conduzida, realizada em 2017 no governo golpista do Michel Temer, certo? Após aqueles 13 anos consecutivos do governo do PT, em que a massa trabalhadora teve uma verdadeira evolução na sua massa salarial, na sua capacidade de compra, no seu poder de compra e consumo, essas elites, esse empresariado chulo, ralé, e esse mercado financeiro parasita que nós temos, estava extremamente desesperados para dar uma resposta, trazendo essa massa para um nível de pobreza que eles julgam adequados para que eles paguem o salário que eles acham, para que eles coloquem essas populações numa situação de vulnerabilidade, que permitam eles manobrar o máximo possível, aumentando os lucros deles, muitas vezes nem pelo próprio crescimento da empresa, mas sim pela redução dos custos focado na mão de obra, certo? Só que, como diz aquele velho ditado, diz que quando se vai com muita sede ao pote, se lambuza, né? Isso foi o que de fato aconteceu. A reforma trabalhista de 2017, feita no governo Temer, apoiado por toda essa base do PL, do PSL, toda essa nojeira que é o Centrão no Brasil, toda essa nojeira que é a direita e extrema-direita brasileira, não tem nenhum projeto de governo, não tem nenhum projeto de país, não tem nenhum projeto de coisíssima nenhuma, a não ser defender pautas patéticas de costumes, né? E colocar a população numa situação difícil, né? A única pauta deles é essa, é fiscalizar o ânus dos outros, fiscalizar a união dos outros, fiscalizar a gravidez dos outros, enfim, é sempre esse besterol infinito e descabido que pauta a única pauta deles, né? Só que o que aconteceu? Essa reforma trabalhista, pessoal, ela trouxe no seu bojo um efeito completamente contrário ao que era o pretendido. Eles pretendiam formar bolsões de desempregados em números cada vez maiores, colocando essa população em tal dificuldade a submeterem a tais condições de trabalho, a tais condições de instabilidade empregatícia, que chegaria um momento que a pessoa iria aceitar, praticamente como a gente chegou a ver até no Iguatemi aqui de Fortaleza, lojas querendo contratar pessoas por 6 horas só aos sábados, por 6 horas só aos domingos, e o resto da semana a pessoa não teria renda nenhuma, não trabalharia com nada, não teria nenhuma garantia, coisíssima nenhuma, né? E isso, obviamente, acelerou profundamente o processo de pejotização da nossa economia, e essa super pejotização, bem como a descoberta por parte do volume gigantesco desses trabalhadores, de que trabalhar fora da CLT é muito mais rentável. Além de ser muito mais rentável, é muito melhor. Vou dar um exemplo para você. Quando você coloca uma pessoa para trabalhar numa indústria dessas, de tecidos, de roupa, de calçados, que a gente tem muito aqui na região do metropolitana de Fortaleza, né? O indivíduo vai trabalhar de segunda a sábado, 8 horas por dia,
a receber um salário mínimo, R$ 1.512, mais uma cesta básica e recebendo todo tipo de abuso, todo tipo de instabilidade, ao menor sinal de desaquecimento na economia, uma leva grande é dispensado e a pessoa fica de novo sem ter uma segurança de que vai ou não vai estar empregado, que vai ou que não vai ter renda. E aí a pessoa sai do emprego desse e vai dirigir um Uber, certo? Eu ando muito de Uber e faço questão de perguntar a todos eles. Me fala sobre seus custos, sobre seus ganhos, quanto é que você consegue fazer de margem e tal. E assim, pelo que eu tenho acumulado de informações nesse período, sintetizando estatisticamente, você vai encontrar uma quantidade de renda média para uma pessoa que está trabalhando no Uber hoje, em torno aí dos seus 5.000 a 7.000 reais. Trabalhando de segunda a sexta, sábado às vezes quando a semana não rende muito bem, ou quando tem algum evento, alguma data mais simbólica que vai demandar mais, eles acabam trabalhando. Mas via de regra, para eles é segunda a sexta. Fazendo o próprio horário, sem chefe para estar assediando, sem depender de maior ou menor oscilação, perspectiva de pseudos economistas, pseudos analistas de mercados, pseudos operadores de sistema financeiro que não fazem a menor ideia do que estão falando, falam todo tipo de besteira, de asneira, de merda, que uma criança de 3 anos é capaz de elaborar uma coisa muito melhor. E aí eles colocam claramente assim, jamais eu volto a ser CLT. Jamais. Todos. Eu não tive uma única resposta de um deles que dissesse assim, não, eu tenho vontade de voltar a ser CLT. Não. Primeiro porque ganha muito menos, tem uma vida completamente empacada, trabalhando numa escala 6x1 e submetida a todo tipo de humilhação que a gente sabe muito bem como funciona as relações trabalhistas nos ambientes de trabalhos tradicionais aqui no nosso país, né? Tem um espetinho muito próximo daqui onde eu moro e eu sempre paro nessa esquina desse espetinho para conversar com o dono desse espetinho. Esse dono desse espetinho, ele trabalhava numa empresa de fabricação de roupas íntimas e vivia nessa corda bamba. E era um salário mínimo, finais de semana desesperado, procurando um bico ou outro para complementar alguma renda, e era esse fuxico o tempo todo. A empresa contratava, um pouquinho tempo dizia que não ia precisar rescindir o contrato, e ficava essa molecagem, né? Que a reforma trabalhista permitiu essa flexibilização das relações. E aí ele diz que na ânsia de conseguir ter alguma coisa mais certa, ele começou a levar esse espetinho na esquina. Coloca umas cadeirinhas, uns isopores com bebidas e refrigerantes, e toda noite ele começa lá, em torno das 5h30 da tarde, e vai até às 10 horas da noite. E ele me relatando que ele consegue, em média, entre 5 e 6 mil reais por mês de renda com o espetinho dele, que é praticamente 4 vezes mais do que ele ganhava na empresa, sem estar submetido a humilhações, sem estar submetido àquela instabilidade de agora eu vou ter que demitir todo mundo porque chegou crise, não, contrata, não sei o que. Ele não tem mais essa preocupação. Mantém uma filha na faculdade privada, pagando a faculdade da filha, boas condições, já tem o seu carrinho, tem a sua casa, e me relatou, né, me relata sempre que a gente conversa que está bastante feliz, extremamente feliz, jamais, sob qualquer hipótese, ele deseja voltar a trabalhar como CLT. Pessoal, esses são dois exemplos muito comuns. Quantos e quantos de nós
passamos por vários motoristas de Uber, vários entregadores, vários, várias pessoas que colocam suas banquinhas, seus churrasquinhos nas esquinas. E essa massa trabalhadora descobriu que trabalhar fora da CLT é muito mais rentável, é muito melhor, é muito mais independência, mais segurança, mais liberdade para fazer o seu horário. E isso se massificou a tal ponto que você anda hoje pelo país. Claro, a economia aqueceu bastante agora com o retorno do governo Lula, e as pessoas não estão se sujeitando a trabalhar por salários tão baixos. Então, essa luta para trazer a Selic para 14,75% ao ano, esse estupro das contas públicas via financiarização, isso aí é uma forma de compensação pelo o rendimento que eles não teriam se não fosse via mercado financeiro. E as pessoas fora do mercado financeiro, as empresas do sistema do sistema produtivo, as empresas que estão no sistema produtivo, se deparam hoje com essa realidade maravilhosa, espetacular, revolucionária, que efetivamente as pessoas não têm mais interesse de ser CLT. E esse movimento ele é reversível. A nova geração ela já vem com uma baixíssima propensão diferentemente da nossa, né? A minha geração, que tem 40 anos, de que a gente dava vida pelo trabalho, dava vida pelo emprego e se acabava ali dentro brigando por aquilo ali como se fosse nosso, e retorno praticamente nenhum. Quando essa nova geração já vem com a mentalidade completamente diversa, completamente distante dessa, e encontra com uma geração que foi obrigada por uma reforma maldosa, mal intencionada, que se virou contra os empresários, o resultado é esse daí. É uma população que não tem interesse nenhum de ser CLT, e as empresas aí iradas, os empresários irados, esculhambando o governo, forçando taxas de juros altíssimas para desaquecer a economia, para ver se volta a ter um exército de reserva, uma massa de desempregados enorme, a maior possível, para que eles possam novamente fazer com que as pessoas trabalhem por uma miséria, doem suas vidas, acabem com sua saúde, acabem com a sua felicidade, com seu lazer, com seus prazeres, em função de torná-los cada vez mais ricos. E simplesmente isso não vai acontecer. Então, realmente, é um cenário que traz um desafio muito novo para eles. Essa direita, essa extrema-direita, está lidando com essa situação pela primeira vez. E eles não sabem o que fazer para ter novamente aquele cenário que era o pretendido. E é um ponto de não retorno, isso não vai voltar a acontecer. Então, nós vamos assistir ainda muitas manobras, muito desgaste do governo. Você observa que quantos jornais você assista, de quantos canais você assista, em qualquer horário que você assista, você não vai ver nenhuma notícia, nenhuma propaganda que fale bem, que reconheça todas as evoluções que estão sendo conseguidas nesse governo, porque o desespero é muito grande. Você tem o maior plano safra da história para o agro, você tem um presidente dedicado a percorrer o mundo, abrindo mercados para o agro, como jamais foi visto, em tempo algum foi visto a quantidade de novos mercados abertos para o agro brasileiro, e esse mesmo agro é o maior crítico do governo. E isso é engendrado nessa perspectiva.
nessa perspectiva de retomar ao modelo que eles acham correto, de uma população pauperizada, de uma população servil, bolsões gigantescos de pessoas precisando de emprego, se sujeitando a diárias de R$ 15 para trabalhar 15, 20 reais para trabalhar um dia inteiro no sol, nas fazendas, não é? Por isso também tanto ódio ao Bolsa Família, a tudo aquilo que faz com que a pessoa não vá se submeter a tão degradante e humilhante situação, né? Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo focado nesse momento que a gente está vivendo, esse maravilhoso momento que a gente está vivendo. Vendo um tiro da grande elite, dos mercados financeiros, do empresariado, que saiu pela culatra. Baita de um tiro que saiu pela culatra. Até o próximo. Valeu!